Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da disciplina Microbiologia e Análise Microbiológica de Alimentos. E nós iremos tratar hoje sobre um assunto que está diretamente relacionado ao estudo da microbiologia. Como vocês sabem, é a ciência que estuda a ação, o desenvolvimento, a vida, de uma maneira geral, dos micro-organismos, principalmente aqueles que se desenvolvem ou podem se desenvolver nos produtos alimentícios. E hoje nós vamos falar sobre uma figura muito importante dentro de uma indústria de alimentos, seja ela de pequeno, médio ou grande porte, tanto sob o aspecto de atividades exercidas dentro do estabelecimento, também sob o aspecto de segurança alimentar, já que o manipulador de alimentos tem forte relação com a microbiologia. Em que sentido? Primeiramente, o que é o manipulador de alimentos? Quem recebe essa denominação dentro da indústria? Todas as pessoas que trabalham com alimentação são considerados manipuladores de alimentos. Ou seja, as pessoas responsáveis pelo setor de produção, ou seja, está lá diretamente lidando com o produto alimentício, aquele que faz simplesmente a coleta do produto, da matéria-prima, das embalagens, dos utensílios, dos materiais necessários para a elaboração do produto. A pessoa que simplesmente faz o transporte dos produtos, sejam eles prontos ou ainda que vão ser preparados, somente para entrega, por exemplo, os motoristas, os entregadores que distribuem o produto para os comerciantes oferecer aos consumidores, também são chamados de manipuladores de alimentos. Aqueles que recebem os produtos, que preparam e que distribuem o produto. Então, toda e qualquer pessoa que está ligado a um estabelecimento que manipule alimentos, e essa pessoa não necessariamente tem que estar diretamente trabalhando com o produto, na produção, na embalagem, mas se está envolvido em uma das etapas do processo de elaboração do produto alimentício, que vai ser oferecido para os consumidores, essas pessoas recebem o nome de manipuladores de alimentos. Ok? E aí, que relação, pessoal, existe entre essa figura, entre essa pessoa e a microbiologia? É simples. O manipulador de alimentos é a principal fonte de contaminação de produtos alimentícios. Daqui a pouco eu vou ilustrar mais para vocês, mas só adiantando. Por si só, as pessoas, os manipuladores, já carregam no seu corpo micro-organismos, milhares e milhares, que facilmente podem chegar até o produto, caso não se tome os devidos cuidados, principalmente com a higienização. Higienização das mãos, antes, durante, após o preparo do produto, ao utilizar o banheiro e outras atividades fora a parte, que não faça parte aí da produção do produto. Utilizar os equipamentos de proteção individual adequados, touca, luvas, máscara, de acordo aí com a atividade exercida. Evitar atos inconvenientes,
como tossir, conversar, cantar durante a manipulação do produto. Tudo isso, né, e outros cuidados mais o manipulador tem que ter para que os micro-organismos não cheguem até o produto. Então, e aí consequentemente, né, é onde entra a parte da microbiologia, que é justamente aquela que estuda o desenvolvimento dos micro-organismos nos alimentos, devido aí principalmente à ação dos manipuladores. Existem outras fontes? Existe. Mas a principal fonte de contaminação dentro de uma indústria de alimentos chama-se manipulador de alimentos. Ok? Como eu falei, além do manipulador, pessoal, existem outras fontes, né, que favorecem a multiplicação dos micro-organismos nos produtos alimentícios. E aí eu destaco aqui para vocês 3 desses fatores, né, 3 dessas causas, vamos dizer assim, mais importantes que favorecem aí o desenvolvimento microbiano. O primeiro deles é a temperatura. E aqui eu relaciono essa temperatura com 2 pontos. A temperatura do alimento que cada alimento possui suas características próprias. E aí, em relação a essas características, exige que o alimento ele esteja conservado num local, numa temperatura adequada. Então, existem produtos alimentícios que se conservam melhor sob refrigeração e se conservam melhor sob altas temperaturas e se conservam melhor na temperatura ambiente. E aí existe também outro fator que está relacionado à temperatura ambiente, ou seja, aonde esse produto vai ser acondicionado, vai ser armazenado. E visto isso, pessoal, existe uma faixa de temperatura ideal para que o produto alimentício seja armazenado. Que faixa de temperatura é essa? Abaixo de 0 graus e acima de 65 graus. Mas por que esses valores? Porque nessa zona aqui, nós conhecemos como zona de perigo, que fica entre 0 e 65 graus, é a faixa de temperatura ideal para o desenvolvimento dos micro-organismos nos alimentos. Tanto que está bem ilustrado aqui para vocês, quando se conserva o produto abaixo de 0 graus, há uma paralisação da ação dos micro-organismos, da sua multiplicação. Quando aumenta-se a temperatura, quando se conservam os produtos acima de 65 graus, os micro-organismos eles são destruídos e evita-se que cheguem até o produto, certo? O segundo fator aí propício ao desenvolvimento de micro-organismos nos alimentos é o próprio alimento. Como assim, professor? O próprio alimento, pessoal, ele favorece o desenvolvimento dos micro-organismos nele mesmo, principalmente devido à presença de quem? Dos nutrientes. Todo e qualquer ser vivo, e não é diferente dos micro-organismos, precisa-se de nutrientes para se desenvolver, para se multiplicar. E aí
os micro-organismos, para se multiplicar nos produtos alimentícios, eles vão em busca justamente desses nutrientes. Então tem micro-organismos que se desenvolvem melhor em alimentos ricos em carboidratos, outros em alimentos ricos em proteínas, em gorduras. Então o próprio produto alimentício, quanto mais nutrientes oferecer, melhor para o desenvolvimento dos micro-organismos. Certo? E o último fator que eu quero colocar aqui para vocês é a água. E aqui eu coloco para vocês 3 situações envolvendo este elemento, onde todas elas vão favorecer o desenvolvimento microbiano. A primeira situação, pessoal, está relacionada com a água utilizada na higienização. Todos nós sabemos que para que uma higienização, seja dos manipuladores, seja do ambiente, seja dos equipamentos, seja feita de forma adequada, é interessante que se utilize uma água de boa qualidade. Se for uma água que esteja um grau de contaminação elevado, seja de má qualidade, ao se realizar essa higienização, todo e qualquer material que passe por esse processo será contaminado. E aí, ao entrar em contato com o alimento, acontecerá o mesmo. É a velha contaminação cruzada. Certo? A outra situação que envolve a água, pessoal, é quando se utiliza isso para alguns produtos alimentícios, a água como ingrediente. É a mesma situação da higienização. Deve ser uma água de alta qualidade, porque ela, utilizada como ingrediente, ela vai fazer parte da composição do produto e, consequentemente, os consumidores vão consumir este produto. Então, se é uma água contaminada, vai contaminar o produto e, consequentemente, trazer sérios riscos para o consumidor. E um outro ponto relacionado aqui à água, eu direciono aqui para esse segundo ponto que eu acabei de explicar, com relação aos nutrientes. A água presente no alimento é considerada um nutriente. E aí, assim como os outros que eu citei, carboidratos, proteínas, gorduras e outros, é um dos nutrientes que mais favorece o desenvolvimento microbiano, principalmente fungos e bactérias. Então, quanto maior a presença de água nos produtos alimentícios, que inclusive faz com que o produto tenha uma alta perecibilidade, ou seja, se deteriore facilmente, justamente porque quanto maior a concentração de água presente nos alimentos, maior a possibilidade do desenvolvimento de micro-organismos. Os micro-organismos adoram produtos com elevada concentração de água. Ok? E aí, para ilustrar aqui mais uma vez a figura do manipulador de alimentos, para vocês terem ideia, pessoal, de por que o manipulador é considerado a principal fonte de contaminação. Além dos atos que ele pode cometer, os atos inconvenientes, que fazem com que contamine os produtos alimentícios, ele carrega no seu próprio corpo, pessoal, como está bem ilustrado aqui para vocês, micro-organismos. Todos nós, seres humanos, carregamos naturalmente em nosso corpo micro-organismos. E aí, para que esses micro-organismos cheguem até o produto alimentício, não tem dificuldade. Então, nós temos micro-organismos aqui presentes nos cabelos, nariz, boca e garganta. E aí, quando o manipulador está lá mexendo com o produto, e aí coça o cabelo, eu deixo o cabelo solto, eu coço o nariz, tosse, conversa. Esses micro-organismos são transmitidos para o produto.
Os micro-organismos presentes nas mãos, por isso da importância da higienização correta. Em roupas, sapatos, por isso sempre manter limpos, né, e conservados. Os micro-organismos presentes no intestino, isso quando os manipuladores vão utilizar o banheiro e não faz a correta higienização das mãos, e aí vão transmitir os micro-organismos presentes no intestino para o produto alimentício. Além de outras fontes, pessoal, que fazem parte aí do cotidiano de uma indústria de alimentos, que fazem com que os micro-organismos cheguem até o produto. O próprio alimento, como eu já expliquei para vocês, os utensílios, poeira, a água, o ar, que está repleto aí de contaminantes, o piso, as plantas, os animais. Então são fontes diversas. Por isso que é tão difícil o controle de micro-organismos nos produtos alimentícios. E aí a microbiologia vem justamente para complementar esse estudo, né, da presença de micro-organismos em alimentos. Ok? Então essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima. Forte abraço a todos.